Glória a Deus. Nós vamos continuar nesta atmosfera de adoração. Eu gostava que tu te juntasses com alguém que esteja no templo, mas que não seja a pessoa que esteja ao teu lado. É muito fácil nós orarmos por quem nós conhecemos ou com quem nós viemos, mas eu gostava de te desafiar a que tu pudesses sair do teu lugar. Sai do teu lugar. Bora, vamos criar aqui um burburinho santo aqui na casa do Pai. Amém. E o desafio nesta noite é que tu possas fazer exatamente aquilo que nós estamos a cantar nesta noite. Se nós buscarmos, Ele se manifestará. Se nós clamarmos, Ele se manifestará. Se nós o adorarmos, Ele se manifestará. Então, para que haja manifestação, sai do teu lugar e começa a clamar, começa a buscar, começa a interceder, começa a profetizar. Que da tua boca saiam palavras de vida nesta noite. Tu possas começar a profetizar vida nesta noite, em nome de Jesus. Mesmo aqui no altar, umas com as outras, comece a profetizar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos vida. Começa a gerar vida sobre cada irmão que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa, ó Deus, trazer mudança, transformação a todos aqueles que nos estão a ouvir, Senhor. A todos aqueles que estão neste lugar, Senhor. Que nas nossas casas, quem está a assistir online possa ser tocado pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua cura. Nós profetizamos cura sobre aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. A todo espírito contrário à tua presença, sai agora em nome de Jesus. A todo demónio que possa estar aqui nesta noite, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu possas soprar um fogo de vida nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Buscamos a tua graça. Buscamos o teu favor. Buscamos o teu mover nesta noite, Espírito Santo. E queremos declarar que dependemos de ti. Que nos sujeitamos a ti. Que não há nada que possa ocupar o teu lugar em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sopra vida agora. Sopra vida sobre a área financeira dos meus irmãos. Sopra emprego sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro cura sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro um tempo de renovação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu és batizado em línguas, começa agora a falar em línguas em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, o Senhor se está a mover nesta noite. Ele está-se a manifestar nesta noite. Glória ao nome do Senhor. 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 Espírito Santo. Aleluia, que tu possas dar um brado de júbilo ao Senhor nesta noite. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. O Senhor, Ele já se está a mover nas nossas vidas. O Senhor está a entrar em providência com as nossas causas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu gostava de convidar os nossos irmãos a tomarem os seus lugares. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. A quem nos visita via online, a quem nos assiste via online, sejam bem-vindos aí. Que nas vossas casas vocês possam estar completamente concentrados. E eu creio que Deus irá ministrar aos vossos corações. E aqui também,
gostaria de perguntar quem nos visita pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira vez? Temos aqui 2 irmãos que nos visitam pela primeira vez. Glória a Deus. Começa já, quem está à volta já começa a colocar a mão. Bora lá. Vamos já, comecem já a orar pela vida deles. Quem nos visita deste lado. Amém. Quem está aqui ao redor destes irmãos, comecem já a colocar a vossa mão. Comecem a orar por eles em nome de Jesus. Não esperem pelo culto de domingo. É agora. Bora. Glória a Deus. Não fui eu. Glória. Podem pôr as mãos sobre eles em nome de Jesus. Podem começar a orar. Amém, igreja? Vamos começar a orar pela vida de quem nos visita pela primeira vez. Vamos começar a ativar aquilo que fomos chamados para ativar. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, nós te damos os bem-vindos a quem nos visita, Senhor. Pai, que no nome de Jesus tu possas falar aos seus corações. Pai, da forma como eles entraram, que eles possam sair daqui completamente transformados por Ti. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos uma unção de paz sobre os seus corações. Que possa gerar vida neles, Pai. Que possas trazer uma palavra, Pai, que gere vida nos seus corações. E nós repreendemos toda a ação contrária, toda a ação de oposição sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. E te agradecemos por aquilo que tu vais fazer nesta noite. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostava que nós pudéssemos falar sobre uma coisa que se calhar para alguns vai ser surpresa. Eu falar sobre esse assunto. Então hoje eu vou falar sobre desporto. Ih, ficou a igreja toda séria, apática. Está a dar uma final agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nem só de futebol viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Na verdade, eu não sou muito bom a jogar a bola. Na realidade, só uma posição no campo que eu consigo-me assim sentir um pouco mais descontraído, que é a posição de defesa. Podem rir mesmo. Sou esquerdino. E a posição que eu consigo me sentir um pouco à vontade a jogar futebol é a defesa. Na realidade eu sentia. Desde que fui operado ao joelho nunca mais quis sentir. Ok? Para não estragar aquilo que foi feito. Mas existia um desporto que eu pratiquei durante algum tempo, durante quase 2 anos, que era o handball. Eu era pivô em handball. Handball é um jogo em que tu jogas com a mão. Tu tens que fazer passos rápidos, são movimentos rápidos e o objetivo é que o pivô fure a equipa adversária, apareça numa posição estratégica, passem a bola ao pivô e o pivô faz esquerda, direita, esquerda e remata com a maior força possível e de maneira a que o guarda-redes não consiga interceptar a bola. É esse o objetivo do desporto no handball. E hoje eu gostava que nós pudéssemos falar um bocadinho sobre joga ao ataque. Estão aqui muitos desportistas. Quantos costumam jogar à defesa? Vamos ser sinceros, na nossa vida, quantos costumam jogar à defesa? Só 1, 2, 3. Provavelmente muitos de vocês que não querem levantar a mão. E quantos costumam jogar muito ao ataque na vossa vida? O irmão é 1. E estou a ver aqui muitos tímidos. É bom que nós pensemos qual é a posição de jogada que nós costumamos jogar. E eu gostava que nós pudéssemos pensar desta forma. Muitas das vezes achamos que ao defendermos o nosso campo, glória a Deus, haja luz e houve luz. Muitas das vezes pensamos que ao defendermos demasiado o nosso campo, isso vai gerar em nós uma confiança para nós podermos atacar. Só que para muitos estrategas, a melhor defesa é o ataque. E no mundo espiritual, a melhor defesa é o ataque. No mundo espiritual, a melhor defesa é aquela quando tu fazes pensar que estás a defender, mas tu estás-te a projetar para um ataque inesperado que vai deixar o teu adversário surpreendido com a tua movimentação no campo da tua vida. E muitas das vezes nós começamos a sofrer certas retaliações e quando nós sofremos alguma retaliação ou estamos debaixo de algum movimento de opressão na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos depois da opressão vir
é... O que é que nós fazemos quando alguém nos ataca? Nós defendemos. E como é que nós nos defendemos do mundo espiritual? Bora lá, igreja, vamos ativar. Jejuando? Pois é, só que nós só fazemos isso depois da opressão vir. Porquê é que nós não fazemos isso antes da opressão chegar? Porquê é que nós não nos começamos a defender antes da opressão chegar? Porque quando a opressão vem, tu já estás com a tua defesa montada. Só tens que começar a atacar. E foi justamente isso que um homem fez. Eu gostaria de fazer aqui também uma interligação com a mensagem de domingo. Porque muitas das vezes quando nós sofremos determinados ataques na nossa vida, ou situações que vêm à nossa vida, que nós achamos que é o fim, o que é que nós fazemos? Já foi. Agora é que é. E no domingo nós entendemos que nós não podemos desistir porque não é o fim. Até que Deus dita a última palavra, até que Deus bata o martelo, não é o fim. Não é o fim. E muitas das vezes nós acomodamos-nos às situações. E se Paulo tivesse tomado uma outra atitude, talvez não o Senhor se sentaria ao lado dele. Mas o que é que ele fez? Ele foi para a cadeia, ele foi orar. E o Senhor apareceu ao seu lado. E ele disse, coragem, coragem. E hoje nós vamos falar de um outro homem, que também está na Bíblia, que teve que ter coragem, em meio a um embate, a um ataque opressor, cujo prémio para esse ataque seria a sua morte e o fim da sua intervenção ou da sua influência num determinado reino. Em quem é que eu estou a falar? De quem eu estou a falar, igreja? Conseguem saltar aí hipóteses? Quem? José poderia ser. Davi também poderia ser. Mais? Daniel também poderia ser. Mais? Josué também poderia ser. Mais? Gideão também poderia ser. Mais? Moisés também poderia ser. Mais? José já foi, mas também pode ser. Mais? Jonas também poderia ser. Sabem do que é que nós estamos a falar? De homens que tiveram exatamente o mesmo comportamento. Ir diante da presença de Deus. Mas hoje nós vamos falar de alguém que um de vocês falou. E se não estou em erro, foi o Arthur. Acertei. Daniel. Nós vamos falar de Daniel. Eu gostava que nós pudéssemos viajar até Daniel 6 e nós vamos ver aqui um jogo incrível de futebol. Ou de handball, ou de basquetebol, não sei qual é a tua modalidade favorita. Mas hoje nós vamos falar um bocadinho sobre Daniel. Abre a tua Bíblia no capítulo 6 de Daniel, versículo 1 a 3. E nós vamos entender aqui a postura e a posição de Daniel num reino medo-persa, onde ele estava agora debaixo da governação do rei Dário. Tinham-se passado outros 2 reis, e Dário era o terceiro rei com quem Daniel se confrontava. O primeiro foi Nabucodonosor, em que teve um reino brilhante, mas que teve que ter um encontro cara a cara com Deus, para reconhecer de que Deus era Deus. Depois Daniel esteve não ativo na governação, ele estava inativo, mas foi chamado para intervir no reino do filho de Nabucodonosor. Porquê? Porque ele decidiu beber vinho das taças que pertenciam ao templo de Salomão, que eram consagrados ao culto ao Senhor. E ele entendeu que tinha que beber juntamente com meretrizes, com os seus príncipes, vinho daquelas taças, e é isto que Deus escreve uma mensagem na parede. E Daniel é chamado para interpretar aquela linguagem. Foquem-se aqui. O ar-condicionado está uma bênção. E Daniel, ele foi chamado para interpretar aquelas palavras, e no momento em que ele interpreta, um decreto de morte foi lançado sobre a vida do filho do rei Nabucodonosor. E ele é morto na mesma noite em que recebeu uma profecia. E eis que aparece um terceiro rei, Dário. Dário era um rei medo-persa, e
Agora vamos ver a forma como Daniel se comportou. Quem era Daniel no reino de Nabucodonosor? Era alguém ilustre. Era alguém em quem Nabucodonosor tinha declarado que ninguém poderia falar mal do Deus de Daniel. No reino do filho do rei de Nabucodonosor, esse rei provou, eu nem vou falar o nome dele porque não interessa. Esse rei provou de que o facto de falar mal do rei do Deus de Daniel e usufruir de forma errada daquilo que pertencia ao culto do Senhor, gerou morte na sua vida. E Dário, o rei Dário, este rei medo-persa, ele vai justamente reconhecer a postura de Daniel. E nós vamos agora fazer aqui uma ligação. Daniel 6.1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes. Quantos presidentes? 120. Que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, sobre os 120, estavam 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais estes presidentes, quantos eram os presidentes? 120 presidentes, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, estes 3 príncipes foram levantados sobre estes 3 homens foram levantados sobre 120 presidentes para que o rei pudesse reinar e eles geriam toda a parte de influência e resolveriam os problemas. Mas, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, temos 120 presidentes que eram dirigidos por 3 príncipes, dos quais pertencia Daniel, e Daniel estava acima, sobrepujou, destacou-se entre os 3 príncipes, porque nele estava um espírito muito excelente. Então, quem era Daniel no reino do rei Dário? Era um homem que era visto como alguém excelente. Era alguém que se destacava. Era alguém que tinha nome. Era alguém que tinha palavra. Era alguém em quem se podia confiar. Era alguém em que nós olhávamos e colocávamos os olhos nele e víamos nele um exemplo. Este era Daniel. Agora vamos ver o que é que acontece. E o rei, o que é que ele pensou fazer? O que é que o rei pensou fazer com Daniel? Estabelecê-lo, constituí-lo sobre todo o reino. O que é que isto significava? Só para que vocês pudessem entender, o rei Dário era um homem já de meia idade. Querendo constituí-lo sobre todo o reino, ele estava a declarar que Daniel estaria com ele no reinado. E poderia até substituí-lo no seu reinado. E aqui começa o jogo de futebol. Acontece que todos estes presidentes e estes príncipes começam a reparar que Daniel estava-se a destacar sobre todos eles. E decidem fazer o quê? Fazer um ataque. O que é que estes homens fazem? Vão ter com o rei e dizem assim: olha, rei. Porquê? Porque eles conheciam hábitos de Daniel. Olha, rei, vamos fazer o seguinte. Tu vais lançar um decreto por 30 dias, basta 30 dias, não é preciso muito mais. 30 dias é suficiente para que este decreto, esta lei seja decretada. Tu vais fazer um decreto em que nenhum homem poderá adorar ao seu próprio Deus. É uma lei tranquila, sugestiva. Não notam nada de estranho nesta lei? Não? Tranquilo. Daniel era babilônio? Não, era estrangeiro. O Deus era diferente. Estes homens tentaram tramar um plano para destruir Daniel e para retirá-lo da sua posição. Então, como não encontravam, a Bíblia diz que eles não encontravam qualquer falha em Daniel. O que é que eles decidiram fazer? Atacar a sua fé. Porque eles sabiam que ele tinha uma prática. Então, este decreto ele foi assinado, este decreto ele foi promulgado com o selo do rei, e este decreto foi instituído, em que nenhum homem, no prazo de 30 dias, pudesse adorar, ou orar, ou
prestar culto ao seu Deus. Uau! Imagina que agora alguém decreta que tu não podes vir à igreja adorar o teu Deus durante 30 dias. Imagina que agora alguém decreta que tu não podes exercer a tua fé durante 30 dias. Imagina que agora alguém decreta que tu não podes expressar a tua opinião enquanto cristão durante 30 dias. Imagina que alguém agora decreta que tu não podes nem jejuar nem orar. Porque se o fizeres, serás condenado à morte. Já pensaram em algo assim? Alguma vez viram esse cenário? Em breve poderá acontecer. Porque se Jesus está a voltar e se o anticristo se vai levantar, isso poderá acontecer. E nós achamos que estas coisas são contos de fada e que ainda vão demorar muito tempo a acontecer. Pode não ser muito tempo. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ele vem, leva à igreja, vai e ninguém dá conta. Então, se a tua fé fosse provada ao ponto de tu não o poderes exercer, qual era a tua postura? Qual era a nossa postura? Qual era a nossa posição? Como é que nós iríamos fazer? Vamos ver aqui o que é que Daniel fez. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora reparem, como também antes costumava fazer. O que é que ele fez? Continuou a fazer a mesma coisa que fazia todos os dias, que era orar, virado para Jerusalém. Quantas vezes por dia? 3 vezes. Ele só orava? Não, ele dava graças a Deus. Ele orava e levantava clamores de agradecimento a Deus por aquilo que ele fazia. E a pergunta é, quando nós estamos debaixo de um ataque, qual é a primeira coisa que Satanás tenta nos tirar? O nosso tempo com o nosso Deus. Ele começa a calar as tuas orações, ele começa a enfraquecer as tuas orações, tu vais deixar de dar ações de graças e tu vais começar a silenciar-te. Então significa que nós todos os dias sofremos pequenos ataques para que as nossas orações sejam silenciadas. Mas o que nós podemos ver aqui é que Daniel, ele não fez aquilo que estava no decreto, ele continuou exatamente a fazer aquilo que sempre fez. Então vamos aqui entender uma coisa. Daniel tinha algo chamado hábitos. Hábitos. Quais são os nossos hábitos? Como estão as disciplinas espirituais estabelecidas na nossa vida? Que disciplinas são estas? Existem 3 disciplinas espirituais. Existe a leitura da palavra, o jejum e a oração. São 3 práticas, 3 disciplinas que nós somos aconselhados a diariamente exercer diante do nosso Deus. O que nós estamos a ver aqui é que essas práticas elas estavam a tentar ser inibidas na vida de Daniel, mas Daniel ele não parou, ele simplesmente continuou a fazer aquilo que já fazia. Então Daniel ele tinha uma estratégia e ele continuou a sua estratégia de jogo. Obrigado, Florencio. E nós temos que entender que nós temos que entender qual é a nossa estratégia na nossa jogada diária. Porque todos os dias existe uma equipa adversária que se levanta contra nós e que não se interessa se nós estamos a dormir ou se estamos acordados. Eles simplesmente se movem contra a nossa vida e tentam anular a nossa fé. Só que nós achamos que eles vêm sempre pintados de capa, com cara vermelha, feios, com os rabichos e com umas coisas na cabeça. E eles não vêm. Eles vêm de forma subtil e muitas das vezes mascarado de coisas boas. Este decreto não tinha problema algum. Eram só 30 dias. Depois passava. Mas o que é que aconteceu? Isto vinha para anular a fé
de Daniel, que não foi anulada. Então acontece aqui que, assim que ele entrou em oração, estes homens foram, espiaram, viram e foram agarrar nele e levá-lo diante do rei. E disseram assim: olha, rei, tu não estabeleceste um decreto em que nós não poderíamos adorar ao nosso próprio Deus durante 30 dias? Pois é, olha, está aqui, olha aqui o teu amiguinho aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui o Jonas. Tu disseste para parar, ele lá nas praias do Sado ele continua a orar. Ó. Olha ali a Flávia ali, em Sesimbra. Ela não para. Não estou a entender. Tu disseste para parar, ela não para. Porquê é que ela não para? Agora tu vais ter que fazer algo prático. Cumprir a tua palavra. Porque na lei medo-persa, uma lei que era estabelecida e promulgada e selada pelo rei não podia ser revogada, não podia voltar atrás, não podia ser desfeita, não podia ser anulada. Tinha que ser cumprida. E qual era a pena? A cova dos leões. E para onde é que o nosso amigo Daniel foi? Ainda não. Ainda não. Ficou na presença do rei. Sabem, o rei esteve até ao pôr do sol a tentar encontrar forma de anular a lei. Porquê? Porque diz aqui que lhe pesou a causa de Daniel. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Versículo 14. Durante o resto do dia, o rei tentou livrar Daniel de todas as formas. Mas o que é que acontece? Ele não conseguiu. E chegou ao pôr do sol, ele tinha que cumprir a sua palavra. E aí vai Daniel para a cova dos leões. Agora reparem, quem era Daniel diante do rei? Vamos ao início da mensagem. Uma pessoa excelente, uma pessoa íntegra, uma pessoa constante, uma pessoa confiável, uma pessoa de palavra, uma pessoa em que nós olhávamos e víamos ele como um exemplo. E reparem agora no testemunho que o rei dá acerca da vida de Daniel. Versículo 16. Então o rei ordenou que lhe trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Repara, quando mais ninguém declarar, até aquele a quem tu serves, até o ímpio que está ao teu lado, ele vai declarar que o nosso Deus, ele irá livrar-nos de todas as tribulações, de todos os ataques e de todos os problemas. Podes aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. E nós temos que entender isto, que não é por causa de nós, não foi por causa da vida de Daniel, era por causa do Deus a quem ele servia. E sabem, é isto que nós temos que entender. Não temos que ser nós a aparecer. Não temos que ser nós a brilhar. Sim, tu vais dar um testemunho, mas tu estás a dar um testemunho de quem? Do Deus a quem tu serves. Tu cumpres a palavra de quem? Do Deus a quem tu serves. Tu vives a palavra de quem? Do Deus a quem tu serves. Tu andas debaixo de que palavra? Do Deus a quem tu serves. E essa palavra tem que gerar vida em nós. Essa palavra tem que criar testemunho em nós. E não é o testemunho de quem nós somos, mas sim do Deus que vive e que habita em nós. Amém? Então o rei, ele reconhece que só Deus tem poder para salvar a Daniel. E quem está à tua volta? Quem ele tem reconhecido na tua vida? Quem ele tem reconhecido nas nossas vidas? As pessoas que estão à nossa volta, quem elas veem? Será que elas veem o Telmo? Será que elas veem a Samara? Será que elas veem a Vitória? Ou será que elas veem o Deus que habita em nós? Então nós temos que entender isso. E temos que entender que a nossa maior defesa é também o nosso maior ataque. É o nome de Jesus. Nós temos que começar a dar testemunho daquilo que Deus é em nós. E não daquilo que nós fazemos ou dizemos através dele.
Porque muitas das vezes nós valemos daquilo que nós dizemos ou fazemos através de Deus. E não é isso que está aqui em causa. Aqui está em causa é aquilo que Deus faz e fala através de nós. É o que Ele faz, é o que Ele é, e não aquilo que nós somos ou fazemos. Acontece aqui uma reviravolta e agora vocês vão ver algo incrível. Quais eram as 3 disciplinas que nós falámos, disciplinas espirituais? Leitura da palavra, jejum e oração. Agora vamos ver o que é que um homem fez a favor de Daniel. Viaja comigo, versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele Então ele fez uma vigília e jejuou. Agora repara, tu estás a passar por uma tribulação e aqueles que estão à tua volta, eles próprios intercedem pela tua vida. A pergunta é quem está à nossa volta? Quem nós queremos que esteja à nossa volta? Sabem, Daniel ele dava testemunho ao rei da sua fé. Ao ponto do rei ficar completamente incomodado e ele não conseguir, ele rejeitou os divertimentos, ele rejeitou a comida e ele manteve-se vigilante durante toda a noite. E quantas pessoas estão dispostas a jejuar ao teu lado? Então vai aqui uma dica. Tem ao teu lado pessoas que estão dispostas a vigiar por ti. Tem ao teu lado pessoas que estão dispostas a jejuar pela tua vida. Tem ao teu lado pessoas que edificam a tua vida. Este homem era ímpio, mas este homem ele sabia o Deus a quem Daniel servia. E ele fez algo incrível, ele jejuou pela sua vida. E eu quero dizer uma coisa. Estabeleça laços, amizades que te vão edificar. Versículo 19. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel. Vamos ver outra declaração deste rei. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Uau! A quem é que o rei estava a clamar? Pelo Deus de Daniel. E estava a declarar que ele era um Deus, não era um Deus igual aos outros. O nosso Deus não é um Deus igual aos outros. O nosso Deus não é um Deus que se compara aos outros deuses. É um Deus vivo. Agora repara. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Uau! O rei, ele descreve o Deus de Daniel como o Deus vivo. O rei, ele declara que o Deus de Daniel era um Deus vivo. E o rei estava à espera que o Deus de Daniel agisse a seu favor. Isto é interceder. E eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé. Porque eu acredito que Daniel estivesse assim lá, bem quietinho. Imagina Daniel quietinho, vamos pôr aqui. Daniel assim, bem quietinho. Podem subir, irmãos.
Imagina Daniel bem quietinho e os leões a dormirem à sua volta. Imagina o que é Daniel bem quietinho e os leões bem tranquilos. E aí o rei chama por Daniel e ele levanta-se e diz: olha, eu estou aqui. O meu Deus fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Eu estou aqui porque eu fui achado inocente. E nesta noite eu gostava que nós pensássemos nestas palavras que eu vou dizer agora. Qual tem sido a tua luta?